Bom dia, boa noite, boa tarde. Deus abençoe, minha gente. Senhor, nós queremos te louvar nessa quinta-feira de adoração, pelo dom da nossa vida, pela nossa família. Deus te abençoe e te guarde, te proteja nesse dia. Canta comigo, quero te louvar, te engrandecer. Canta forte. Te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Oh glória, parou a música. Ser tudo teu. Ao vivo é assim, imprevisto acontece. É o meu prazer te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que seja o centro, Senhor, da minha vida. Bom dia, minhas lindezas que eu amo. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus por esse dia, adorar o Senhor, enquanto Ele se deixa encontrar. Quero te louvar, Senhor, te engrandecer. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória, e proclamar tua vitória em mim. Ser toda tua, ser toda tua. É o meu prazer te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está em nós. O Senhor nos move, o Senhor nos capacita, o Senhor nos leva além. Já peço que você compartilhe esse vídeo, essa live, aqui nessa setinha aqui do ladinho, ó. Convida mais pessoas para virem para cá. E obrigada a você que está depois acompanhando essa gravação no meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreve no meu canal Luflix Psicologia e Fé. Luflix Psicologia e Fé. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Os meus olhos de ti. Que me
outra vez. Hoje é dia de se apaixonar por Jesus mais uma vez. Meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Nada, nada, nada. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez, hoje por hoje, que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Não vou mais ocupar meu coração com outro Deus, outra coisa, só ti, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida, da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Aplaude Jesus aí. Se Ele é o centro da sua vida, aplaude Jesus. Obrigada a Deus por esse dia, por mais um café com pão da palavra. Gente, hoje quinta-feira, dia de adoração. Eu tô atendendo a mulherada aqui desde as 6:30 da manhã. Já atendi 7 mulheres hoje. Glória a Deus. Você que faz parte da imersão de cura e libertação, aproveite a sua imersão. Manda os seus áudios para eu te ajudar, tá bom? Você que precisa de direção espiritual e faz parte das inscrições do mês de março, manda o seu áudio. Já atendi hoje, acho que 8 mulheres, na verdade. 6 a 8 mulheres, né? Que eu vou ali me organizando. Claro que não é a terapia propriamente dita, mas eu vou respondendo todos os áudios que vocês me mandam, tirando as dúvidas, pontuando as questões da saúde mental, como psicóloga. Então, não perca tempo. Quero louvar e agradecer pela imersão de cura e libertação de ontem, quarta-feira, que foi maravilhosa. Nós trabalhamos os desafetos. Eu peguei lá na psicologia desde o início o que significa a raiz, o que causa, quais os transtornos que causa. Depois peguei na palavra de Deus. Jesus teve desafetos, minha gente. Nossa, mas Jesus, sendo Deus puro, santo, 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 3 vezes santo, teve desafetos? Teve. E eu partilhei ontem aqui com vocês. O primeiro desafeto de Jesus foi o Herodes, o rei Herodes, que perseguiu ele desde o ventre da mãe dele, né? Teve que sair fugido para o Egito. Nossa Senhora e São José, num burrinho, tiveram que fugir para guardar a vida do menino Jesus, porque o louco do Herodes mandou matar os bebês de abaixo de 2 anos, todos os bebês mandou matar. Primeiro desafeto de Jesus, o rei Herodes. E aí fui trabalhando na palavra de Deus, os desafetos de Jesus e ao mesmo tempo o que Jesus manda fazer com eles. Peguei aqui 4 palavras bíblicas que trabalham
esse ajuste de contas interno dentro de nós, para que nós saibamos perdoar, amar, seguir em frente, porque os nossos primeiros desafetos, meus amados, é dentro da nossa própria casa. É pai, às vezes é mãe, às vezes são irmãos, primos, tios, tias, avós, enfim. Você que ainda não se inscreveu para a imersão de cura e libertação do mês de março, você pode se inscrever e eu mando as 2 aulas, os 2 módulos, do dia 4 de março, do dia 11 de março, mando gravado para você. Você faz a primeira, daí eu te ensino aqui no privado como você tem que fazer a imersão. A imersão não é com todo mundo andando, falando perto de você, não, tá bom? É como se você estivesse aqui, ó, sentadinho no meu consultório, na minha frente, olhando na bola dos meus olhos, tá bom, minha gente? Então vem participar. Eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp, que é o WhatsApp da imersão, tá bom? Vou deixar aqui para vocês, para que quem sabe até o final da live você se decida em fazer a imersão. Tô colocando aqui, desculpa que vai balançar um pouquinho a tela, mas não tem jeito, né? Você que quiser participar, esse é o meu WhatsApp, você pode me procurar, sou eu mesma que respondo, não é robô, não é inteligência artificial, não é mensagem automática, tá bom? Imersão para as mulheres. Você que quiser participar, 992010505, DDD 24, que eu estou aqui em Paraty, no Rio de Janeiro, e vamos mudar essa vida. Vamos transformar, mulher querida, tudo aquilo que você está vivendo num propósito. Você é uma pérola preciosa. Chega de sofrimento. Eu sempre partilho aqui com as pérolas, gente, que eu tenho várias enfermidades, né? Muitas delas, os médicos não sabem como é que eu tô viva. Tem uma enfermidade específica no meu fígado que os médicos me deram 4 meses de vida. Minha filha Camila estava do meu lado quando o médico fez ultrassom e falou: como é que você tá viva? Então eu vivo, meus queridos, de milagre em milagre, de superação em superação, de glória em glória. E eu quero, enquanto eu viver, esses 4 meses que o médico falou que eu tinha de vida já fazem 20 anos. E eu quero viver aqui, onde Jesus é o centro da minha vida, passando isso para vocês. Passando todo o ensinamento que eu tenho, todas as faculdades que eu tenho, todos os conhecimentos que eu tenho, eu quero passar para você. Porque eu não sei se eu tenho amanhã, eu tenho hoje. Esse dia 12 de março, quinta-feira de adoração. Faz comigo o propósito, vai na tua igreja, faz uma horinha de adoração. E para adorar Jesus não precisa ter um movimento de adoração, o padre andando com o Santíssimo, não precisa. Aonde o sacrário está, ali Jesus está na Eucaristia. Que você entenda isso e vá lá reconhecer quem é o centro da sua vida, a razão da sua alegria. A razão da sua alegria não pode estar nas coisas desse mundo. E sou ousada em dizer, a alegria da tua vida não pode nem estar no marido, no filho, nas pessoas, porque elas vão nos decepcionar. Por mais maravilhosas que elas sejam. Você está entendendo? Então tá aqui embaixo, ó. Esse contato é o meu WhatsApp. Você que quiser fazer parte da imersão de cura e libertação para as mulheres. Eu trabalho através da fé, da terapia, da espiritualidade, temas do nosso dia a dia para cura e para libertação de nós mulheres. E mais, para a gente deixar de ser desvirtuada e ser mulher virtuosa, segundo diz a palavra de Deus. Acabei de receber mensagem aqui, ó. A pessoa querendo fazer imersão. E eu já quero acolher minhas pérolas que estão aqui, que fazem a imersão. E se você faz a imersão, digita eu aqui embaixo.
Eu já vi que está aqui comigo a Maria José, minha querida, de Boituva. Já vi que está aqui a minha querida Edna, do Mato Grosso do Sul, de Dourados. Quem mais que está aqui? Minha querida Estrela, lá do Canadá. Montreal, a Estrela que é fiel aqui desde o início. Está 2 anos a Estrela aqui comigo, graças a Deus. Faz terapia comigo também. Maria Regina, minha pérola nova, que entrou mês passado. Maria Regina foi lá, gente, em Sorocaba, me ver pregar. No retiro, né? De carnaval. Ela é de Barueri, minha linda. Deus te abençoe. Maria José, que euzinha. Maria José me conheceu pelo Kauai. Me conheceu não, já me conhecia da Canção Nova, já me conhecia das TVs católicas século XXI, mas me reencontrou pelo Kauai. Eu parei de fazer live pelo Kauai, né? Eu só tô agora no Instagram. E depois sobe pro YouTube, gente, porque é melhor fazer uma coisa bem feita do que fazer um monte, né? Vamos ver depois, o povo me cobra muito do TikTok, porque precisa de evangelização no TikTok, mas eu não sei, vamos ver. Ai, meu Deus do céu, preciso de um outro celular, porque o meu aqui, ontem, né, no meio da imersão, ele parou. Ô, glória, né? Faz parte. Quem mais que tá aqui, que é minha pérola amada? Já vi a Célia aqui de Votuporanga também, que me mandou. Oi, querida Lu. Estamos aqui, a família das pérolas. Pérola é esse grãozinho de areia que se torna uma joia preciosa, tá bom? Deus abençoe, proteja e faça o seu dia maravilhoso no meu cantinho do café, com a palavra de Deus. Hoje eu tenho aqui do lado a mãezinha do céu. E esses itens, gente, são da minha loja, tá? Essa naninha, essa pulseira linda que chegou agora com essa Nossa Senhora Aparecida aqui, todinha com brilhantinho, coisa mais linda. Você que quiser que eu mande para sua cidade, o terço também das Rosas de Guadalupe, que eu rezo aqui, se você quiser que eu mande para sua cidade, aqui o terço das Rosas de Guadalupe. Eu mandei fazer com a nossa devoção Nossa Senhora Aparecida. Mas por que chama Rosas de Guadalupe? Porque cada continha é uma cor do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Busque saber história. Esse outro terço aqui das pérolas também chegou na loja, tá bom? Aqui, ó, de pôr no pescoço. É lindo esse aqui. É que eu não vou conseguir colocar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou inventar moda. Vai inventar. Não vai inventar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E você que adquirir qualquer item essa semana, eu estou mandando dentro dessa caixinha para você, tá bom? Dentro dessa caixinha aqui das pérolas e do Espírito Santo. Vai nesse presentinho para você pelo mês da mulher, tá bom, minhas queridas? Glória a Deus. Então, saúde com água, porque eu não estou tomando café por conta da pressão alta. Ei, a veieira chegou. Ei, minha gente. Gente, eu sou vó de 3. Você pensa bem. Você pensa bem. Saúde. Vamos lá para a palavra. Palavra que alimenta, palavra que sustenta. Já vi a Adriana, querida, aqui. Lá de Sorocaba, minha linda. Senti tua falta na imersão ontem, querida. Vamos lá, vamos retomar. Vamos ser fiel. E a Mariola, minha amiga querida, aqui tá mandando mensagem pra mim. Má, já falo com você, tô no café com pão. Maria é uma amiga querida e sempre quando ela me manda mensagem, eu busco responder na hora porque ela trabalha comigo. 15 anos ela é minha assessora, gente. Cuidou da minha agenda, cuidou da minha roupa, dirigia pra mim. É uma bênção. Bom dia, Carmen de Catanduva, que é minha pérola também, que tá aqui. Como é que foi a imersão ontem? Me conta as novidades, gente. Como é que foi a imersão de ontem? Tô aqui recebendo as mensagens. Já atendi 8 mulheres hoje, graças a Deus. E o dia continua, né? Tenho aqui muita gente para atender à tarde. Mulher, né? Que eu só atendo mulher, tá bom? Ai, a luz indo embora. Ô, Jesus. Que a luz aqui em Paraty é uma benção. Ela caiu e voltou.
Bebê Isis Maria é capaz de ter alta hoje, graças a Deus. Amém, Carmen. Que bênção, graças a Deus, tá bom? Vamos lá então para a palavra? Pega comigo hoje, primeira leitura. Oh, meu Deus, travou. Está no livro do profeta Jeremias. Vamos lá pegar a palavra. Eu partilho a palavra com vocês através do aplicativo da Canção Nova, Liturgia Canção Nova, tá bom? Então convido você a baixar esse aplicativo, que é o mais completo que existe. Tem o Santo do Dia, tem a homilia, curtinha, 1 minutinho de homilia, tá bom? Maria José falando que a imersão de ontem acalmou a minha mente, que estava muito agitada, que eu sei o porquê. Por que eu sei o porquê? Porque eu atendo a mulherada aqui, né? Atendo com muito gosto, que as minhas faculdades sirvam para servir o próximo. É isso que eu faço aqui, né? Me desdobro. Vamos lá, gente, para a palavra que travou, não quer abrir, bendita, abriu. Glória a Deus. Vamos entender primeiro quem foi o profeta Jeremias. Que hoje a primeira leitura fala do profeta Jeremias. O profeta Jeremias viveu 650 anos antes de Cristo. E ele pregou para o povo num cenário geopolítico muito conturbado, que foi o exílio da Babilônia. Foi um dos profetas que pregava no exílio da Babilônia. O que significa o exílio da Babilônia? O povo de Israel foi obrigado a deixar a sua terra, foi obrigado a deixar a sua casa, de novo, né? Como a gente vê ao longo da história toda, por causa da guerra. Quando a gente vê hoje os refugiados da guerra, é porque a pessoa se vê obrigada a sair da sua terra natal, fugir para outras terras, justamente porque existe ou uma perseguição política, ou uma perseguição religiosa, ou o governo quebrou o povo todo e o povo passa fome, né? Lembra daquela época que tinha aquele boato que corria, que na Venezuela estavam comendo cachorro? Lembra? Por causa do ditador, do governo comunista, lembra? Não era boato. Por quê? Eu estava aqui em Paraty na fila do correio, e aqui para Paraty veio muitos venezuelanos quando aconteceu tudo aquilo, que eles não tinham nem o que comer. E tinha uma mãe na fila do correio com a nenê no colo, e ela estava partilhando com a menina que estava na frente. Ela falou: eu vim da Venezuela, né? Falando o espanhol meio embromation, assim, né? Meio português, meio portunhol, isso, portunhol. E a menina da frente, que estava na minha frente na fila, pergunta: é verdade que lá na Venezuela vocês comem cachorro? Ela falou assim: quando tinha cachorro pra gente comer, a gente comia. Ultimamente nós estávamos tomando sangue de porco cozido. Então não era boato, era verdade. Por que as grandes mídias escondem isso do povo? Para a gente entender que o regime comunista não funciona em lugar nenhum. Se você olhar os documentários, por exemplo, quero indicar aqui do Brasil Paralelo, que eu assino. Se você for lá, como que vive a China comunista, ela vive com um sistema de castas. Ou seja, quem é rico oprime o pobre. E eu controlo o pobre para que ele fique submisso àquele que tem o dinheiro, né? Então, partilhando um pouquinho aqui pra gente entender que o profeta Jeremias, que é a primeira leitura de hoje, viveu nesse contexto de opressão dos líderes da sua época, dos reis da sua época. A pessoa, em nome do poder, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ela é capaz de matar, ela é capaz de mentir, ela é capaz de qualquer coisa. E Jeremias viveu nesse tempo, 650 anos antes de Cristo, e viveu nesse contexto de opressão do sistema político da sua época. Tá bom? Só para a gente entender. E foi nessa opressão desse povo machucado, desse povo ferido pela guerra, fugindo das bombas, que na época não tinha bomba, né? Mas era a fio da espada,
profeta Jeremias então fala para aquele povo assim, presta atenção, que a nossa partilha da palavra aqui, café com pão da palavra, é justamente a liturgia, a nossa lexio divina do dia. Eu não abro uma palavra que assim, minha mãe mandou eu escolher, não. Eu pego a liturgia que a igreja nos propõe. E olha o que diz: assim fala o Senhor, dei essa ordem ao povo dizendo, ouvi a minha voz. Assim serei o vosso povo e eu serei o vosso Deus. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Por que tem tanta gente infeliz? Quem está chegando pela primeira vez aqui, não se assuste, eu vou parando a palavra e vou explicando os trechos, porque, gente, eu tenho TDAH. Ô, glória! E o TDAH é o seguinte, você começa a ler o início. Se eu ler tudo, chegar no final, não lembro o que eu li no começo. Entendeu? Então eu tenho que ter um esquema que funciona, né? Para que eu possa exercer aqui a minha função de partilhar a palavra com vocês. Muito bem. Por que tem de tanta gente infeliz? Porque não segue o caminho do Senhor. Acha que pode seguir os seus caminhos. Acha que pode seguir as suas ideias. E continua a palavra, mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje, a todos eu enviei meus servos e profetas. Enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior do que seus pais. Gente, como a palavra é atual. O que você entendeu aqui? Justamente o cenário que a gente está vivendo. Um povo que não escuta, um povo que não obedece, um povo que vive ao contrário da vontade de Deus. Essa live não fica gravada aqui no meu Instagram, ela fica gravada depois no meu canal do YouTube. E hoje pela manhã eu fiz um vídeo falando que um homem foi eleito para comandar a Comissão em Defesa da Mulher no Brasil. Recebi várias mensagens que eu recebo de vocês. Lúcia, manifesta sobre isso, fala sobre isso, comenta sobre isso, né? E comentei lá e falei. O que está acontecendo? Minha querida, porque a pessoa se veste de mulher, ela não é mulher. Tá errado. Viver ao contrário do que Deus fala. Escuta, não é porque eu me sinto um lixo que eu sou um lixo. Falei lá no vídeo. Sabe quantas pessoas, mulheres, eu atendo falando pra mim assim, ai, Lu, tô me sentindo um lixo, porque meu marido, porque meu pai, porque não sei o quê. Eu falo, querida, você não é um lixo, você é filha amada de Deus. Não é porque você tá se sentindo um lixo que você é. Gente, a minha cachorra, a Pérola, aqui no meu pé, ela dorme na minha cama comigo. Ela tem a cama dela aqui, mas ela dorme na minha cama. E aí a Pérola, ela se acha uma pessoa, mas ela não é uma pessoa, ela é um cachorro. É justamente o que está dizendo a palavra aqui. Estão vivendo pior que os seus pais. Meu Deus, tão difícil de entender. Tem segredo nenhum nisso, tem mistério nenhum nisso, né? Escuta, se eu falecer hoje e do meu lado falecer um homem, não achou nosso corpo, vai achar daqui 50 anos nosso corpo, certo? Aí, só um minutinho que eu vou pegar um lencinho aqui, gente, que eu tô suando demais, meu Deus. Passou 50 anos, acharam nosso corpo, como é que vai saber se é homem, se é mulher? Não é pela roupa, não é pelo que você acha, é pelo nosso osso da pelvis. Da mulher é um, do homem é outro. Entendeu? Continuando,
mas não ouviram, não prestaram atenção. Versículo 27, se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. A palavra está avisando que você pode morrer de falar, não vai escutar. Sabe por quê? Porque tem uma tapa aqui do lado. Igual um burro, igual um cavalo. Por que o cavalo tem que colocar aquele negócio aqui do lado, que eu não sei o nome? Eu não sou veterinário nem bióloga. Tem que colocar, porque se você tira, ele dá coice. Entendeu? Então tem gente tapada. Por isso que fala que é tapada. Porque ela só quer acreditar no que ela acha, no que ela quer. Se falares essas coisas, não te escutarão. Olha o que estava te falando da primeira leitura de hoje, como é atual. Não te escutarão. E se os chamares, não te darão a resposta. E dirás então, esta é a nação que não escutou o Senhor seu Deus e não aceitou correção. Você está entendendo? Desculpa, gente. Não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. E justamente o que está acontecendo? Um sistema demoníaco. Vamos já falar do demônio porque está no Evangelho. Jesus falou da existência do demônio. Uma doutrina satânica, querendo tirar nossa fé. E o pior, querendo tirar nossa identidade de filho e de filha amados de Deus. Amém, minha gente? E o salmo de hoje é o Salmo 94. Oxalá ouvisseis a voz do Senhor, não fecheis os corações. É o salmo de hoje. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Oxalá significa quem dera que você ouvisse a voz do Senhor. Se ouvissem a voz do Senhor, não existia crime, não existia violência, não existia estupro. Se ouvisse a voz do Senhor, não existia aborto, não existia gente inventando coisa onde não tem, não é? Por mais que eu fale para minha cachorra, você é um ser humano. Ela não é. Ela é um cachorro. E por mais que eu queira ser um cachorro, eu não sou. Eu sou um ser humano. E quantos vídeos a gente está vendo? Eu recebi também de uma outra pérola. Vamos ver se eu comento esse vídeo, né? A pessoa se acha cachorro e tá lá no meio dos cachorros e os cachorros mordem ela. Ué, não é cachorro? Aí levanta chorando, gritando. Ah, você não é cachorro? Não vive bem no meio deles? Olha a inversão de valores que a gente está vivendo, e justamente é o que a palavra diz hoje. Aí não adianta você falar. Mas mesmo que não adiante, você tem que falar, e eu também. A gente não pode deixar de falar, viu, minhas queridas? Vamos lá para o Evangelho de hoje. Quero acolher você que está começando a me seguir no dia de hoje. Deus abençoe. E você que está participando do Café com Pão da Palavra pela primeira vez, um cheiro, um beijo para você, tá bom? Vamos lá para o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 11, do 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Veja só, aqui é Novo Testamento. Jesus vem falar da existência do demônio, Lúcifer, Satanás, ou como a palavra vai dizer aqui embaixo, Beelzebu, que é um outro nome do Satanás. Existem pessoas que não escutam, que estão aqui, ó, como disse a irmã aqui em cima, viseira do cavalo, cega, com entendimento obscurecido, que não acredita na existência do demônio, diz que o demônio
É uma teoria da conspiração que foi criada para controlar a população, para fazer a população ter medo do inferno. Mas deixa eu dizer para você, não é, porque eu já vi vários casos de possessão diabólica, de opressão diabólica, né? Melhor falando. Eu acompanhei o padre exorcista, padre Esdras, durante muitos anos do meu ministério. Padre Esdras me mandou para a Índia para fazer curso com o padre Rufus, de cura e libertação. Gente, eu vi um bebê que não tem ainda discernimento cognitivo e ele não tem como maquinar aquilo. Um bebê de 8 meses eu vi oprimido. 3 homens desse tamanho não seguravam o nenê quando ele tinha o momento da manifestação diabólica. Ou seja, não é uma história. Ele existe. E qual que é a única função do demônio? Roubar. As únicas funções do demônio é roubar, matar e destruir você e a mim. E ele usa de muitas artimanhas para isso. Todos os dias, sabe por quê, minha querida? Porque ele não dorme. Enquanto a gente tem preguiça, ele não tem. Ele está investindo pesado. E aquele espírito, uma pessoa aqui que estava oprimida, Jesus expulsa aquele espírito da pessoa. E quantas pessoas estão hoje aqui surdas, mudas, não biologicamente, porque aconteceu algum problema, porque a mãe, quem sabe, teve rubéola na gestação, aconteceu um problema, mas essa pessoa estava muda, surda. Quem sabe você está aqui como essas pessoas da primeira leitura não querem escutar a verdade de Deus para a sua vida. Continua a palavra. Mas alguns disseram que era por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que Jesus expulsava os demônios. Olha só, nós estamos vivendo um tempo aqui, indo para a Semana Santa, que a gente vai ver cada dia mais a perseguição mais exagerada em cima de Jesus. Então, como eles não tinham o que falar, com inveja de Jesus pelas curas, pelas libertações, eles começaram a falar que Jesus expulsava o demônio pelo demônio. Que Jesus era do diabo. É isso que eles quiseram falar, traduzindo ao pé da letra para vocês, né? E outros, para versículo 16, outros para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal no céu. É aquele povo do milagrinho, né? Faz um milagrinho para eu ver se você é Deus mesmo. Dá um sinal para mim, para eu acreditar. Aqui o maior sinal. O maior sinal é um Deus que morreu e ressuscitou no 3º dia, na Páscoa. Essa é o centro da nossa fé, né? Mas Jesus, versículo 17, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Jesus quis dizer assim: como que eu vou expulsar por Satanás o reino dividido em si mesmo? Não sobrevive. Por isso que muita família, muita casa não sobrevive, muito casamento não sobrevive. Por quê? Porque cada um numa fé, cada um numa doutrina, cada um num pensamento, não muda pelo outro, não caminha alinhado no propósito, entendeu? Ou seja, quem cuida dessa casa, quem está reinando nessa situação, sinto em dizer, mas é o inimigo. Acontece na minha, acontece na sua, acontece em todas as famílias que não se abrem para o Senhor verdadeiramente. Versículo 18. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Jesus dizendo: então se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por quê? Por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Jesus querendo dizer assim, viu? Quando seus filhos fazem o bem, eles fazem também pelo demônio? Que é o que eu estou fazendo aqui, o bem para vocês.
É só o que eu estou fazendo, Jesus quis dizer. É o bem para a humanidade, né? Mas voltando na primeira leitura, eles não quiseram escutar. Eles não quiseram ver. Aí Jesus dá um exemplo. Viu? Vou dar um exemplo para vocês, versículo 22. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Ou seja, quando o ladrão chega na tua casa e encontra uma pessoa mais forte, ele não consegue entrar. Ou uma pessoa preparada, uma pessoa armada, ela não entra na tua casa. Porque ela sabe que ali tem uma pessoa que está protegida. E eu falei numa partilha aqui com a mulherada, que eu mando a palavra de Deus todo dia para a mulherada aqui, meia-noite. A partilha do meu estudo da palavra. E eu falei que no Café com Pão de hoje eu ia partilhar o que minhas filhas viveram na minha casa, no dia que o ladrão entrou na minha casa. Rapidinho pra gente encerrar. Fui pro grupo de oração e meu filho Antônio era bebê. Eu tenho 6 filhos, né, gente? 1 no céu, 5 aqui na terra. Uma adotiva, 5 partos, não, foram 8 partos na verdade, né? Se eu for contar os que não nasceram, são 8. 8 bebês. Os que sobreviveram foram 4, certo? Já sou avó de 3. E eu estava indo para o grupo de oração, o Antônio era de colo, pequenininho, e a Maria Clara, minha e o Antônio, são 1 ano de diferença. E a Camilinha, hoje minha filha que tem 34 anos, eu tenho uma filha de 34 anos, falou assim: mamãe, eles me chamam de mamãe, mamãe, deixa as crianças comigo hoje, eu faço a janta, te espero com janta, porque o Antônio não tá bom. E a primeira vez eu deixei o Antônio em casa com a minha filha, ele acabou ficando todos, a Heloísa, Maria Clara, Antônio e Camila em casa. E eu morava numa rua sem saída, tudo aberto, e atrás da minha casa tinha um estúdio com os nossos instrumentos lá, teclado, violão, som. Naquele dia especificamente eu não tinha levado, licença gente, não tinha levado os instrumentos, alguns instrumentos ficaram ali porque tinha ensaio da banda e já ficou ali o pesado, bateria, essas coisas assim, que na Catedral de Ourinhos a gente não levava bateria. Quando deu 9h30, lá na Catedral de Ourinhos, onde eu era coordenadora do grupo de oração Avivando Corações, o nome do grupo, eu senti 9h30 um negócio estranho assim, vai pra casa. E pedi para um servo do grupo de oração, que era um jovem chamado Moisés. Esses dias eu até falei para ele: ô Moisés, lembra que você me levou para casa naquele dia que o ladrão entrou em casa? Pois exatamente no momento que eles me levou para casa, o ladrão tinha acabado de sair da minha casa. E o que aconteceu? Minha filha estava cozinhando e a janela da cozinha dava para o corredor que ia para esse estúdio. Ou seja, a pessoa já sabia que ali a gente guardava coisas de valor. Gente, só meu microfone sem fio custa R$8.000. Na época eu podia comprar, né? Tá ali ele, eu levo para missão. Meu microfone sem fio, pode jogar aí no Google para você ver. Shure Beta, né? Beta, do último que tinha saído, eu paguei 10 parcelas de R$800 meu microfone sem fio, né? Que não é bom a gente usar microfone de outra pessoa. E nem a pessoa usar o da gente, né? Porque é uma coisa muito particular, muito íntimo o microfone. Meu microfone tava lá, que na catedral eu levava com fio, né? E a pessoa sabia que tinha tudo isso lá. Ou seja, quem entrou para roubar minha casa era gente que conhecia a gente. Você está entendendo? E ontem na imersão de cura e libertação para as mulheres eu falei dos desafetos. E os desafetos são justamente pessoas que fazem parte da nossa vida, que traem a nossa confiança, né? E a minha filha com a janela aberta, fazendo a janta, isso por volta de 8h30 da noite, o ladrão entrou, passou por ela só viu o cara entrando e ele estava de balaclava, ele estava de máscara.
ela fechou a janela e se deu conta que a porta da frente da casa estava encostada, mas não estava a chave trancada com a chave. E a porta do fundo, a chave estava no estúdio. Ou seja, as duas portas abertas sem chave. Sabe o que minhas filhas fizeram? O que eu ensinei para elas. Expulsar o mal com o poder da oração. E elas começaram a orar nas portas, colocou os bebês no berço, dentro do berço, os dois, Maria Clara e Antônio. E a Heloísa e a Camila começaram a orar nas portas para que o ladrão não abrisse. E o ladrão viu que elas estavam lá dentro e batia na porta. Eu vou entrar, eu vou matar vocês. E não pegava na maçaneta. Nisso a minha vizinha de muro, Maria do Vladimir, querida, ouviu e chamou a polícia. A polícia chegou e o ladrão não entrou na minha casa, não pegou na maçaneta, na porta, pelo poder da oração que eu passei para os meus filhos. Então, expulsar o mal é ensinar o bem. Expulsar o mal é ensinar valores para os nossos filhos. Não adianta quando eles crescem eu querer que ele seja de Deus, minha querida, que ele mude. Sendo que lá de pequenininho eu não ensinei a ajoelhar, rezar o terço com a mamãe, rezar o terço com o papai. Não tem gostar, não tem querer. Como é que fica 1, 2 horas no celular e não pode aqui ficar meia horinha, gente? O terço é meia horinha. E cada filho rezava um mistério. Entendeu? E como disse aqui a palavra encerrando, quem não está comigo está contra mim. Simples assim, Jesus falou. Quem não está comigo está contra mim. E o mundo está contra Jesus. Eu partilhava aqui na palavra da nossa Lexio Divina com a mulherada na madrugada. Eu partilhava isso. Quantos países não permitem que se fale de Jesus? Eu tenho uma pérola, minha querida, aqui de fora do país, que me falou: Lu, eu não posso no meu trabalho chegar com uma camiseta de Jesus, de Nossa Senhora, com um terço, com um crucifixo no pescoço, tem que esconder tudo, que é proibido. Me manda embora do trabalho. Aqui no meu país é assim, não vou falar, né? Mas no país dela é assim. Ela falou: louvem a Deus. Então nós temos que lutar para eleger pessoas de Deus, pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco não vão estar tirando Jesus só das escolas que já tiraram. Os crucifixos que já foram tirados, que é o sinal aqui, ó. Ele morreu por mim, por amor ele fez isso aqui, né? Vou tirar também, como disse a palavra, do nosso coração, matar a nossa fé e o pior, tirar a nossa identidade. Amém? Oremos. Quero orar por você agora nesse momento. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos, ó glorioso patriarca São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. E vamos pedir também para ela, poderosíssima, generalíssima, como diz a Madre Kelly Patrícia, levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam da vossa face os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E seja expulso da nossa vida todo espírito maligno de surdez, de mudez, de você ficar aqui reprimida, sem poder falar de Jesus, porque se a gente se calar, quem não está com ele, está contra ele. Amém?
Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E mais uma vez deixo aqui para vocês, minhas queridas, o convite. Você que quiser fazer parte da imersão de cura e libertação para as mulheres, me chama nesse WhatsApp, ou me chama aqui no privado do meu Instagram, ou por mensagem no meu YouTube, Luflix Psicologia e Fé, e vem fazer parte aqui desse time de pérolas, mulheres abençoadas, que lutam pela santidade, que lutam pela sua família e lutam pela sua saúde. Amém? E quero convidar você também a depois acompanhar essa live no meu canal do YouTube. Se inscreva no meu canal. Ótima quinta-feira e hoje é dia de adoração. Depois vamos lá fazer um minutinho de adoração diante do Santíssimo. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada por tudo. Desculpa que eu tô com o meu nariz escorrendo. Tô com a garganta inflamada, com gripe. Mas glória a Deus, faz parte, tá bom? Deus abençoe. Proteja vocês. Fiquem na paz. Declara isso pro Senhor. Quero te louvar, te engrandecer. Quero te louvar. Deixa eu só falar uma coisa que agora que eu vi, gente. Perdão, fechei o olho e não tinha visto aqui. Rapidinho. A Elisângela falou que quer receber a doação da imersão. Se alguma pérola que quiser doar para Elisângela uma inscrição, tá bom? Eu agradeço. Tá aqui a Elisângela, ó. Elisângela 07_. Vou anotar e vamos ver se aparece aqui a doação para inscrição, tá bom, minha linda? Que ultimamente anda meio devagar. Vamos lá. Quero te louvar, te engrandecer. Vou anotar seu nome, Elisângela, para não esquecer aqui, se alguém doar, tá bom? Apareceu aqui no comentário na live. Elisângela 07_. Deus provê, Deus proverá. Quem sabe, né? Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. O centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Beijo, minha gente. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser.